para a gente começar. Podem ficar sentados, apenas vão baixar a fronte para a gente fazer uma oração a Deus. Querido Pai que habita nos céus, nesse momento, Senhor, te entregamos a palavra para que o Senhor inspire os nossos corações e muitos casamentos aqui, Senhor, sejam transformados, sejam abençoados por Ti. Amém. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeiro vamos assistir um vídeo. Foi um vídeo que tem tudo a ver com o que nós vamos começar a falar aqui. E hoje à noite se prepare. Eu vou lhe usar. Tem tudo a ver com o que nós vamos conversar. Só que lá na frente vocês vão entender por que eu fiz questão de colocar esse vídeo. Podemos começar, Miguel? Para a gente poder entender o que vai seguir pela frente, nós temos que entender 3 naturezas que todo ser humano tem. Que eu tenho, que você tem, que toda criatura que vem nesse mundo é composta por essas 3 naturezas. Não há como negar. A primeira dela se consiste na sombra. Ela exerce uma influência muito grande sobre o nosso ego. O que pode ser a sombra? Como eu posso entender como sombra? É aquilo que realmente eu sou. E não aquilo como me apresento. Esse Ronaldo que vocês estão vendo aqui não é o mesmo Ronaldo da sombra. Quando nós nos manifestamos como sombras, em certos lugares, a gente solta certos barulhos, coça certos lugares, fala certas coisas, porque ali está se manifestando a sombra. A sombra é o que nós temos de pior. A sombra é aquilo que nós sabemos que temos dentro de nós, e é aquilo que nós sabemos que não temos dentro de nós. Então, ou seja, quando se manifesta a sombra, quem aqui já foi acuado? Quem aqui já foi humilhado a ponto de não aguentar mais e tomou atitudes que não conhecia? Atitudes extremamente agressivas e depois disse para si mesmo, o que foi que eu fiz? É a sombra se manifestando. Então a sombra faz parte de todos nós. O segundo contexto, por favor, é a persona. A persona somos todos nós aqui. Bonitos, bem vestidos, educados, sucintos, amorosos, românticos. Essa é a persona na qual nós nos apresentamos. Isso não é Ronaldo que está falando. São ciências já estudadas há 200 anos. Mas por que nós temos que entender isso? Para que a gente entenda o que realmente compõe os nossos seres. Quando a persona se manifesta, eu tento me apresentar da melhor forma possível, da forma mais agradável que possa existir. É a persona se manifestando. Ali eu escondo a sombra. A sombra não pode aparecer. As palavras erradas que eu falo, as minhas irritações, o meu modo de ser verdadeiro, ele é absorvido pela persona. Por favor. O terceiro contexto, para que vocês possam entender o que vai se seguir, que esse grande mestre da psicologia, Freud, ele vai falar sobre o princípio do prazer. O que é o princípio do prazer? É tudo que me dá prazer. Prazer na comida, prazer no vestir, prazer que estar aqui presente, e a negação da dor, do sofrimento, e a parte de um organismo. Todos os seres viventes na face da terra, principalmente nós homens, procuramos o prazer e a evitar a dor. O que esses 3 termos, essas 3 naturezas, quer dizer para os casais aqui? Quer dizer o seguinte, que muitas vezes dentro de um casamento nós apresentamos a sombra, nós apresentamos a persona e nós apresentamos o princípio do prazer.
Aonde entra o princípio do prazer? Quando começa a acontecer os conflitos dentro do casamento? Quando há a negação do prazer. Quando eu não tenho mais prazer da companhia, quando eu não tenho mais o prazer do relacionamento sexual, quando eu não tenho mais o prazer da conversa, entra então os conflitos. Deu para entender um pouquinho desses conceitos? Agora nós vamos continuar, por favor. Jed Diamond, um dos maiores. Ótimo. Onde aperta? Para frente, onde é que é? Só preciso para frente. Ótimo. Jed Diamond, ele é um dos maiores terapeutas de casais do mundo. Ele atendeu mais de 40 mil casais ao longo da vida. E ele desenvolveu as 5 fases do amor. E aqui vocês vão entender a partir de agora o que acontece com a vida de casado e por que essas coisas acontecem. Mais um quadrinho para a gente entender. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito científico de amor. Ao contrário do gostar, o amor inclui elementos paixão, proximidade, fascinação, exclusividade, desejos e uma preocupação intensa. O amor é decisão, juízo, promessa, uma ação, a prática, um poder humano que só pode ser praticado em liberdade. E nunca como resultado de uma compulsão ou coerção. Aqui nós podemos entender o seguinte, dentro desse conceito. Será que eu posso obrigar alguém a me amar? Será que quando um relacionamento está deturpado, acabado, destruído, eu posso obrigar essa pessoa a ficar comigo e me amar? Não, porque o amor, ele não se recebe sob coerção ou compulsão. O amor é conquistado. Costuma-se dar o nome do amor verdadeiro a um sentimento muito forte de afeto entre 2 pessoas. Esse sentimento é tão intenso que é capaz de unir essas 2 pessoas sob quaisquer circunstância, mesmo diante das maiores dificuldades e provações. Essa é uma definição muito verdadeira sobre o amor. Então aqui entra agora um assunto que é de maior interesse para vocês, para que vocês possam percorrer o casamento de vocês e quando surgir as crises, vocês possam lembrar desses conceitos que pode vir a ser a salvação do casamento de vocês. As 5 fases do amor. O primeiro é se apaixonar. Coisa linda, coisa boa, coisa maravilhosa. Nem mesmo o efeito da cocaína, da maconha, do crack é tão gostoso como se apaixonar. E a coisa mais intensa que o ser humano pode ter na vida é se apaixonar. Fica leve, flutua, o cérebro fica desejoso, o coração bate mais forte. O segundo é tornar-se um casal, depois que se apaixona. Tão lindo, tão maravilhoso. A terceira fase é a desilusão. Todos vão passar por isso, não tem jeito. A quarta fase é a criação do amor real e duradouro. E o quinto, um poder dos 2 para mudar o mundo. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quem é Jed Diamond? Observa que muitos casamentos se despedaçam e que a maioria das pessoas não sabe por quê. Acreditam unicamente que escolheram o parceiro errado. Depois de passar pelo processo de luto, começam a procurar outro amor. O mundo que nós estamos vivendo hoje é o mundo dos relacionamentos múltiplos. Tornou-se um vício mais do que cocaína se relacionar. Namorar, ter parceiros novos para sentir aquelas emoções. E ele vai dizer que as pessoas procuram o amor em todos os lugares errados. Eles não entendem que a terceira fase não é o fim, mas o verdadeiro começo para alcançar um amor real e duradouro. E nós vamos conferir agora quais são essas fases. A primeira fase é a fase de se apaixonar. Ele vai dizer que esse estágio é maravilhoso, que estamos inundados de hormônios, todos sabemos, como disse o pastor, que é uma doença, não é, pastor? Nós estávamos conversando, o pastor diz, paixão é uma doença, e a ciência, o DSM-5, que é o Manual de Doenças Mentais, classifica a paixão como doença, porque nós ficamos na base de 1 ano e meio bêbados. Não sabemos, a gente tira
qualquer coisa do corpo pela outra pessoa, faz qualquer coisa pela outra pessoa, quando estamos apaixonados. Muitos aqui devem saber isso. É o momento que projetamos a esperança com a pessoa. O mundo vai ser um mundo maravilhoso, de flores. É o momento que nós acreditamos nas melhores coisas da vida, porque nós encontramos a pessoa amada, o sonho de vida. E nós vamos ter a certeza nesse momento que estaremos apaixonados para sempre. Só que não. A segunda fase é tornar-se um casal. Vamos morar juntos, vamos casar. Eu não posso ficar sem você, eu não vivo sem você. É a segunda fase que acontece no início de um relacionamento. Isso aqui é um estudo científico e é assim que acontece. Não há outra forma de acontecer. E agora vem a pior fase, que é aquela fase onde a paixão passa e cada um passa a conhecer as coisas que incomodam no outro. Ela fala muito. Ixi, ele não gosta de trabalhar. Ele é preguiçoso, toca a toalha molhada na cama. Todas as coisinhas passam a incomodar. O período da paixão já está passando. É o momento que as pessoas se questionam: será que é essa pessoa que é para me namorar, para me ficar, para me casar? Aí surge o pensamento de deixar, e nessa hora a pessoa pergunta: eu desisto ou persisto? Então aqui nós vemos as primeiras duas fases, a paixão, de formar o casal, e a terceira fase, que é a fase cruel, que é a fase onde os dois passam a se conhecer. Há um velho ditado que diz que quando você estiver atravessando o inferno, não pare. Porque desse cruzamento do inferno pode surgir a compreensão de que não podemos aceitar a outra pessoa como ela é, mas podemos aceitar como nós somos e conviver com ela. E a partir disso nós começamos a entender que viver a dois é se compreender, é trilhar o caminho da dor, dos conflitos, da melhor forma possível, a forma mais agradável que possa existir. Apreciar a pessoa com quem estamos e não as projeções que colocamos sobre ela. Quando estamos apaixonados, nós projetamos uma pessoa e na verdade aquela pessoa é outra. É o nosso pensamento que projeta as maravilhas naquela pessoa. É a melhor pessoa do mundo, o beijo mais doce, a companhia melhor do mundo. Mas quando vem a terceira fase, a realidade chega, aquele período da paixão passa, vem a parte da desilusão. Agora, no entanto, se essa parte ela é superada, vem a fase real da criação do amor. Como que se dá isso? Os dois passam a enfrentar a infelicidade juntos. É a fase que podemos chegar ao âmago do que causa a dor e o conflito. Depois de ultrapassar esse momento de provação, os dois aprendem a ser aliados, se ajudando a entender e curar suas feridas sem desilusões. Como é lindo, né? A gente passar a entender a outra pessoa, não projetar nela uma pessoa com quem nós gostaríamos de moldar, mas conviver mesmo com os defeitos. Sem as ilusões do outro, não é alguém que você sempre sonhou, mas é alguém que é capaz de amar você exatamente como você é. Não há nada mais satisfatório do que estar com um parceiro que vê que você e te ama como você é. Eles entendem que seu comportamento prejudicial não é porque você é mau ou sem amor, mas porque você foi ferido no passado e o passado ainda vive em você. À medida que melhor entendemos e aceitamos nosso parceiro, podemos aprender a amar a nós mesmos cada vez mais profundamente. Então essa é a quarta fase de um casamento. E a quinta fase do casamento é o uso do poder dos dois para mudar o mundo. Então essa é a fase melhor que existe no casamento. Passaram pela paixão,
passaram pela formação do casal, passaram pela terceira fase, que é a fase do deserto do casamento, a parte do inverno do casamento, passaram pela quarta fase, que é o entendimento de que duas pessoas são duas subjetividades, duas singularidades diferentes, que têm que conviver juntos, mesmo com as indiferenças e com os defeitos. É uma oportunidade para poder usar o poder de dois para direcionar um propósito da vida em comum. Com todos esses estágios superados, vocês sabem que chegaram a uma cumplicidade construída numa base sólida. Então aqui são as 5 fases do amor, conforme esse terapeuta, Jed Diamond, que eu achei espetacular e trouxe para vocês hoje. Agora nós vamos falar algo bem interessante aqui, que são os conflitos. Isso acontece com todo mundo. Todo mundo briga, todo mundo xinga, todo mundo se desespera. E muitas vezes, essas brigas, elas podem acabar numa delegacia. Por tantos gritos, os vizinhos acabam chamando a polícia, porque hoje existe uma campanha muito grande da Lei da Maria da Penha. Se vê seu vizinho gritando com a mulher, chama a polícia. Então a gente tem que aprender a gritar baixinho para não ser preso, principalmente os homens, né? Porque as mulheres não vão presas, os homens sempre se dão mal, nesse contexto da Maria Penha. Então nós vamos aprender um pouquinho sobre os conflitos. Para quem já passou dos 40 anos, 50, 60, já nós podemos entender que existe a síndrome do homem irritável. Os níveis, né, de hormônios começam a baixar e vem a andropausa para o homem. Então muitas vezes a mulher não entende por que o homem está tão irritado, e nem ele mesmo entende porque ele não tem mais paciência com nada, com os filhos, com o trabalho, com a esposa. Por quê? Porque ele não vai ao médico, não faz uma consulta. Como as mulheres muitas vezes vão fazer recomposição hormonal, os homens também precisam fazer. Inclusive, para a sua vida sexual ser mais ativa, o seu dia a dia ser melhor, não é verdade? Então, quando acontecer de você ficar muito irritado, você homem, lembre-se desse contexto da síndrome do homem irritável. Quem sabe você precisa fazer uma consulta ao médico e uma reposição hormonal. Eu quis trazer isso para os homens. Todos nós vamos chegar um dia a ficar velhinhos, bem velhinhos, porque eu já estou velhinho também. Aqui vem, de acordo com os especialistas, né, do Instituto do Casal, 9 dicas para gerenciar conflitos no casamento. É preciso muitas vezes dar uma pausa, parar um pouquinho, os dois, parar para conversar.